noite, meu irmão, minha irmã. Eu o saúdo com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós da Igreja Presbiteriana de Valinhos o convidamos todos, neste ambiente virtual, a louvarmos e engrandecermos ao nome daquele que é merecedor de todo louvor e toda honra. Nós estamos afastados em corpos, mas nós estamos ligados através de Cristo Jesus nas nossas mentes e nos nossos corações para louvarmos e engrandecermos ao Senhor neste domingo. Teremos neste domingo aqui nesta live a oportunidade de ler a palavra do Senhor, de cantar hinos e cânticos espirituais e principalmente de recebermos do Senhor a porção da palavra para alimentarmos a nossa alma e para nos instruirmos, para passarmos mais uma semana, mesmo que confinados estamos, mas sempre na presença do Senhor e alimentados pela sua palavra. Vamos iniciar então o culto desta noite, primeiramente lendo a palavra do Senhor que está lá, na palavra dele em Apocalipse, no capítulo 12, nós leremos dos versos de 7 até ao 17. Você pode acompanhar aí na tela o texto projetado. Diz assim a palavra do Senhor, vinda através do apóstolo João, e diz assim: os anjos pelejam no céu contra o dragão, a vitória de Cristo e do seu povo é este o tema deste texto. E lemos assim a palavra: houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então, ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, e mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isto, festejai, ó céus, e vós, os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher, que dera à luz o filho varão. E foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então, a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher. E a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E se pôs em pé sobre a areia do mar. Nesta palavra instrutiva, na qual nós lemos, entendemos que pelejamos contra o mal. Não temos aonde recorrer a não ser ao nosso Deus. E Martinho Lutero, ao compor este hino, ele se refere ao nosso Deus como um castelo forte, um castelo ao qual nós podemos nos recorrer e ficarmos firmes com ele. Vamos louvar ao Senhor com o hino Castelo Forte. Castelo forte.
vamos agora orar ao Senhor uma oração de arrependimento. Senhor, nosso Deus e Pai, nós vimos a Tua presença, ó Deus, interceder, implorar, ó Deus, a Tua boa mão sobre nós. Pedir, Senhor, que Tu cuides da nossa nação, que Tu abençoes os governantes, que em circunstâncias tão difíceis têm de tomar decisões e com lutas, ó Deus, em seus corações, com tantos desejos e interesses, ó Pai, lutando para dominá-los, que muitas vezes atrapalha ainda mais, Senhor. Pedimos pela população que não só esteja protegida, mas aprendendo e agindo, ó Deus, de modo responsável, que ainda que precisem sair, trabalhar, mas que faça, ó Deus, de uma forma cuidadosa, de uma forma que possam preservar a sua saúde e de suas famílias, ó Deus. Pedimos, Senhor, por nossa igreja, que Tu a fortaleças, ó Deus, nesse tempo difícil, dando-nos, ó Pai, na saudade de estarmos juntos, forças, ó Deus, para que estejamos unidos em alma, orando, intercedendo uns pelos outros, pedindo uns pelos outros e cuidando uns dos outros, ó Pai. Pedimos por aqueles que estão enfermos, que estão em convalescência, nossa irmã Gisele, ó Deus, que está melhorando, está melhor, ó Deus, obrigado por isso, mas cuida dela para que esteja plenamente restabelecida. Nossa irmã Rosângela Lima, abençoe, ó Deus, para que possa conseguir esse diagnóstico e ter um tratamento definitivo. E tantos outros, ó Deus, que possam estar adoentados, entristecidos, angustiados, ó Deus, toma estes em Tuas mãos, cubra-os com a Tua graça e misericórdia, para que percebam que nada nos arrebata de Tuas mãos e se sintam seguros, ó Deus, nas Tuas verdades, nas Tuas promessas, ó Pai. Ó Senhor, tem misericórdia, Santo Deus, dos nossos idosos, cuida deles, ó Pai, provê meios para que estejam protegidos, ó Deus, de tudo que tem se passado, ó Pai. Ainda te pedimos pela família da Patrícia Honório, ó Deus, que perde, ó Pai, essa filha, essa esposa, essa pessoa que ocupou seus corações, que tinha um lugar em suas vidas e que descansa de uma luta tão terrível, ó Pai. Tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia, ó Pai, dessa família, consola-os, abençoe-os, para que estejam confortados em Ti, que a Tua igreja, que o Teu povo possa oferecer esse conforto a fim de que eles possam viver esse tempo de luto. Ó Deus, e tantos nesse país, ó Pai, que estão enlutados porque perderam entes queridos, numa situação em que nós encaramos isso de um modo mais direto e contínuo no nosso dia a dia por causa dessa doença, mas que não muda a realidade que diariamente tantos estão enlutados, ó Pai. Que a Tua igreja aprenda, ó Deus, a olhar para eles. Que a Tua igreja aprenda a estender a mão a eles, ó Pai. E levar do Teu consolo, da Tua bênção sobre suas vidas, Senhor. Tem misericórdia, ó Pai, tem misericórdia, nós te imploramos, ó Deus. Faça-nos, ó Pai, o que Tu queres de nós e que estejamos prontos, ó Deus, a receber a Tua vontade, reconhecendo-a como boa, agradável e perfeita, Senhor. Oramos, ó Pai, no nome de Cristo Jesus. Amém. Somos indefesos sem Deus. Ao cantarmos o hino Castelo Forte, nós entendemos pela palavra do hino que nós temos em quem confiar. O nosso Deus é mais do que vencedor frente a este inimigo espiritual ao qual nós batalhamos.
mas somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E esse mesmo Cristo deixou-nos diversos escritos, diversas histórias a qual nós podemos nos instruir. E inclusive lá em Mateus, o texto que nós leremos, Mateus 9, de 32 a 38, nós podemos contemplar a maravilhosa graça e poder de Cristo Jesus na cura de um mudo endemoninhado, e também podemos nos deparar com blasfêmia dos fariseus quando viram as maravilhas de Jesus Cristo. E diz assim a palavra do Senhor, lá no versículo 32 de Mateus 9. Ao retirarem-se eles, foi-lhe trazido um mudo endemoninhado, e expelido o demônio falou o mudo. E as multidões se admiravam, dizendo, jamais se viu tal coisa em Israel. Mas os fariseus murmuravam, pelo maioral dos demônios é que expele os demônios. Jesus ia por toda parte fazendo bem. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Vamos louvar ao nosso Deus com o cântico em espírito. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Mais uma vez, em espírito. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer
nesse cântico nós vamos declarar que tudo pode passar. Todas as coisas nesse mundo passarão, tenha certeza disso. Mas a palavra do Senhor, o amor do Senhor, as palavras que Jesus Cristo deixou, jamais passarão. Vamos nos render aos pés da cruz e declarar que a Ti nós vamos clamar, porque tudo vem de Ti. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, vamos orar e logo após a oração recebamos a palavra vinda do Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, nós somos agradecidos, ó Deus,
por tudo aquilo que o Senhor tem concedido sobre nossas vidas. Somos gratos a Deus porque a Tua providência e a Tua graça tem nos sustentado, tem nos guardado e tem nos protegido. Obrigado, Senhor, porque apesar de muitas vezes passarmos por momentos difíceis, podemos perceber a Tua mão, o Teu cuidado sobre cada um de nós, sobre todos aqueles que invocam o Teu nome em espírito e em verdade. Agora, Senhor, ilumina o Teu servo que vai expor a Tua palavra, que o Teu Santo Espírito fale através dele, para que a Tua palavra seja ouvida, que ela possa encontrar corações preparados, ó Pai, para ouvi-la e para refletir, ó Pai, sobre aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Esteja conosco neste culto de louvor, de adoração ao Teu santíssimo nome. É o que pedimos agradecidos no nome de Jesus, com o perdão dos nossos pecados. Amém. Boa noite, meus irmãos. Que bom que podemos cultuar ao Senhor, cantar, louvar, bendizer ao nome de Deus. Podemos nesse tempo aí com o nosso irmão Eduardo ter um momento bom na presença de Deus, que nos enche de beleza, também o nosso relacionamento com Deus. E agora, meus irmãos, aquele momento que nós ouvimos a palavra do Senhor. Eu quero lhe chamar para que você abra Efésios, capítulo 6, a partir do verso 10. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 6, a partir do verso 10. A palavra de Deus nos diz assim: Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e revestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando também o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo maligno. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. E para que saibais também a meu respeito e o que faço, e de tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Foi para isso que eu vou-lo enviei, para que saibais a nosso respeito, e ele console o vosso coração. Paz seja com os irmãos e amor com fé, da parte de Deus, Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos encaminhando aqui, então, para o final da Epístola de Paulo aos Efésios. Eu espero que os irmãos tenham desfrutado da exposição dessa carta, tenham compreendido a importância dela, dos seus ensinamentos, para que tenhamos uma igreja coesa, uma igreja com uma comunhão verdadeira, firmada
naqueles postulados que Paulo colocou, naqueles alicerces que Paulo nos deu para a nossa união, o Espírito, o Pai, a fé, a vocação e outros que ele colocou ali em Efésios capítulo 4, compreendendo assim que ele está trabalhando essa necessidade que temos de vivermos uma comunhão verdadeira, de vivermos uma comunhão que enfatiza o Evangelho e abandona os velhos postulados de um mundo caído, que nós vivamos em conformidade com aquele que morreu não só por judeus, mas por todos os gentios. E que, portanto, deveríamos ser seus imitadores e refletir em nossas vidas, em nossos relacionamentos, esse Evangelho ao qual nós dizemos crer, ou no qual dizemos crer. Então, Paulo, depois de trabalhar esses relacionamentos, depois de abordar uma aplicação para cada relacionamento, demonstrando como o Evangelho faz diferença em cada relacionamento, ele diz, quanto ao mais sede fortalecidos, ou seja, ele está nos dando aqui conselhos que são gerais, ele está nos dando aqui aqueles conselhos que nos ajudam a enfrentar toda e qualquer circunstância, nos fazendo compreender, portanto, que todas as áreas de nossas vidas precisam tomar com seriedade o que ele está dizendo aqui. Precisamos, portanto, abandonar velhas formas de entender as coisas e compreender o que Paulo quer nos ensinar aqui. E o que ele está falando? Ele está falando sobre algumas realidades das lutas da igreja. Lembre-se, ele está tratando com uma igreja que está com dificuldade no seu relacionamento. Uma igreja onde existe uma oposição entre irmãos que possuem origens diferentes uns dos outros. E que, portanto, ele quer que esses irmãos compreendam a necessidade do que ele está falando aqui, para que toda essa realidade seja transformada. Ele já havia dito como ser cheio do Espírito Santo, mas ele quer que ainda mais compreendamos que de tal modo nós estamos numa realidade de luta, que se nós não nos revestirmos, como ele diz aqui, da armadura de Deus, nós iremos sucumbir. Mas quais seriam essas realidades tão importantes para nós podemos aqui viver essas lutas de modo correto, conforme o Evangelho? Primeiro, nós precisamos entender que o nosso inimigo ele é espiritual. Veja que isso não está dissociado com o restante da carta. Paulo não fala à toa dessa realidade de que nós temos um inimigo espiritual. Aqueles irmãos estavam lutando uns contra os outros, considerando uns aos outros inimigos. E não era para olhar dessa forma, não era também para olhar qualquer tipo de oposição, como havia do Império Romano, por exemplo, como sendo esse o nosso inimigo. Precisava se olhar que por detrás de tudo isso há um inimigo engendrando, trabalhando, motivando, alimentando todas essas coisas. A divisão da igreja e a perseguição, por exemplo, do Império Romano. Então, há um inimigo ali. Há alguém ali que está indo contra a igreja e precisava ser encarado de frente. Quando Paulo descreveu o nosso estado, ele disse que não só estávamos mortos em nossos delitos e pecados, como nós estávamos andando segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade que age sobre os filhos da desobediência. Nós estamos falando de um ser espiritual, de alguém que não pode ser afetado por nossas mãos, que não pode ser, nós também não podemos nos livrar dele simplesmente fugindo e mudando de lugar. O Império Romano está te perseguindo, vai para além do Império Romano. Um país está sendo opositor do Evangelho, podemos nos esconder em alguns lugares para que as autoridades não nos encontrem, mas o inimigo real, o inimigo maior da igreja, Satanás, nós não podemos fazer esse tipo de coisas. Então, portanto, entender a realidade de quem é nosso inimigo é entender que não é qualquer arma que pode ser utilizada contra ele. É entender que não adianta também atacarmos as pessoas de uma forma totalmente direta, compreendendo tão simplesmente que nós estamos trabalhando seres humanos. Não! Há o próprio inimigo por detrás de tudo aquilo que se levanta contra a igreja do Senhor. Há o inimigo de nossas almas, aquele que tentou e fez com que Eva e Adão pecassem. Aquele que trouxe uma nova realidade de convívio entre nós e Deus.
por sua obra. Esse é o nosso inimigo. Ainda que ele venha levantar e venha motivar para que seres humanos, governos, possam se tornar nossos inimigos, precisamos entender que é contra ele, antes de tudo, que nós estamos lutando, porque não só ele trabalha o coração daqueles que estão ao nosso redor, não só ele pode usar sistemas e governos contra nós, mas ele pode afetar a nós mesmos. Satanás, ele tem acesso a nossas vidas. Ele pode, a nós convertidos, não ter o mesmo tipo de acesso que ele tem sobre o incrédulo, que está entregue ao pecado. Não. Pode até ser que não seja dessa forma, mas ele continua influenciando, ele continua buscando nos oprimir, ele está como um leão, rugindo ao derredor, buscando a quem tragar. Precisamos compreender essa realidade, para que entendamos que a nossa necessidade não é simplesmente tirar o pecado do outro, o Satanás do outro. Precisamos lutar nós mesmos, em nossas próprias vidas, para que o inimigo não ganhe terreno em nossos corações, para que o inimigo não se torne uma marca presente em nossas vidas. Temos de compreender isso. Temos de entender essa realidade. E se nós não fizermos bem, se nós não atentarmos bem para este fato, nós iremos cair nas armadilhas de Satanás. Nós iremos nos deixar levar por circunstâncias. E muitas vezes estamos querendo tratar as coisas que Satanás faz em nossas vidas com armas carnais. E essa é a importância. Paulo fala de uma armadura aqui, que ela vem de aspectos espirituais, justamente porque o nosso inimigo é espiritual. Porque o nosso inimigo não pode ser derrotado com um tiro, com cadeia. Nosso inimigo não pode ser derrotado dessas formas. E se nós insistirmos em usarmos armas carnais, iremos sucumbir. Nós vemos hoje irmãos querendo tratar pecado como problemas psicológicos. Vão a psicólogos querendo trabalhar aquilo que só pode ser resolvido com arrependimento, com santificação, com mudança de vida. As pessoas hoje chamam o pecado de compulsão. Estão querendo inocentar-nos daquilo que é nossa culpa, de modo que nós não estamos compreendendo mais onde está o verdadeiro problema e estamos querendo trabalhar a realidade do pecado em nossas vidas com armas carnais. Achamos que vamos acabar com a fome do mundo ou com os problemas do nosso país por meio da política. Não! Somente o Senhor pode trazer a solução para tudo isso, porque a realidade em que vivemos tem como fonte de todos os seus problemas a pecaminosidade humana que é alimentada por Satanás. E precisamos encarar isso de frente. Encarar que muitas vezes nossas tristezas não se tratam de uma doença, não se tratam de uma depressão, se tratam de murmuração, se tratam de reclamação, se tratam de achar que a vida gira em torno de nós. Quando nós compreendemos isso, deixamos de usar armas carnais e passamos a usar armas espirituais. E é por isso que precisamos entender quem é o inimigo de nossas almas. Precisamos entender que ele não é feito de carne ou sangue, mas são autoridades, são potestades, dominadores deste mundo tenebroso. Este mundo segue o que o príncipe da potestade do ar diz. Esse mundo jaz no maligno. E a realidade é que ele se levanta contra a igreja. Apocalipse capítulo 12, conforme nós lemos. Ele fala desse dragão que foi expulso do céu e que, estando expulso do céu, agora ele busca abocanhar a igreja do Senhor. Ele busca abocanhar aquela que está dando a luz a Jesus, levando Jesus aos povos. Esse Satanás que se levantou contra a igreja, que se está lutando contra a igreja, que foi expulso dos céus, é o dragão de Apocalipse 12, que está nos perseguindo, desejoso de ver a igreja decair. Então entenda quem é o seu inimigo. Entenda que muitos dos seus problemas não se tratam com remédio, não. Se tratam com arrependimento. Se tratam com oração, sim. Se tratam com o fortalecimento da sua fé, com o fortalecimento do conhecimento das coisas de Deus.
Não estou negando a realidade de doenças. Não estou aqui dizendo para você que não existam problemas carnais que precisam ser tratados com remédios, mas eu digo que por muitas vezes, por não olharmos corretamente quem é o nosso inimigo, relegamos tudo a uma realidade física e que um remédio resolve, um acompanhamento psicológico resolve, e não nos apercebemos como de fato devemos resolver esses problemas. Então entenda quem é o seu inimigo. Uma segunda realidade das nossas lutas, das lutas da igreja, é que sem Deus nós somos indefesos. Paulo vai usar verbos aqui, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais, estáis firmes, cingindo-vos, vestindo-vos, calçai, embraçando, tomando, isso para si. Tomai também o capacete da salvação. Perceba que essas coisas não estão em nós, são coisas externas, das quais nós necessitamos para a luta. Perceba que Paulo está nos colocando na realidade de que eu preciso dessa armadura, porque ele diz, para que possais resistir no dia mau e depois de teres vencido o mundo, permanecer inabaláveis. Sem o que Deus nos proporciona, nós somos abalados. Nós não vamos conseguir êxito. Nós não iremos resistir nos dias maus. Precisamos do Senhor. Precisamos de sua armadura. Precisamos do que Deus faz por nós. Em nós mesmos nós não somos capazes. O próprio apóstolo Paulo, depois de explicar toda essa indumentária que nós devemos usar, ele pede para que nós oremos, que intercedemos, que trabalhemos por aqueles que estão no campo. Aqui especificamente ele pede para que a igreja de Éfeso intercedesse por ele. Suplicasse não só pelos santos, mas também por ele, para que ele cumprisse o seu papel. Papel que ele enviou Tíquico para dar relatório, para mostrar o que Paulo vem fazendo. Então, meus irmãos, nós estamos percebendo aqui que precisamos da oração, precisamos da armadura de Deus, precisamos de todas essas coisas para que possamos vencer. Sem Deus nós somos indefesos. Se Adão e Eva, que ainda no seu estado de como foram criados, não resistiram às argumentações de Satanás, caíram em pecado, quanto mais nós, irmãos, que até outro dia, sem Cristo Jesus, estávamos mortos em nossos delitos e pecados, para que estivéssemos vivos agora, crendo nessa palavra, buscando o Senhor, Deus teve que nos dar a vida, não foi algo que nós construímos a partir das nossas próprias mãos, não foi algo que nós fizemos a partir das nossas próprias conclusões. A fé não é algo seu, isso foi lhe dado por Deus, para que no fim das contas, a salvação que é somente pela fé em Cristo Jesus, pudesse ser pela graça, a fim de que ninguém se gloriasse, e todos nós pudéssemos entender que somos salvos tão somente pela ação de Deus. Precisamos do Senhor, meus irmãos. Não confie em suas próprias mãos, não confie nas suas próprias forças, nas suas capacidades. Essas coisas contra o inimigo são inúteis, porque elas são carnais, são fundamentadas na ilusão de alguém que vive no mundo caído e que se acha bom. Não somos bons, não somos suficientes. Toda altivez é ilusão, toda altivez é inútil, toda altivez é uma mentira. Por isso Deus odeia tanto aquele que é altivo. Porque ele cria uma realidade em que ele pode e deixa de depender de Deus. Não, irmãos, sem Deus nós somos indefesos. Nós vimos também em Mateus capítulo 9, Cristo Jesus expulsando demônios e sendo acusado dele mesmo estar expulsando demônios com o poder de Beelzebul. Mas ainda assim, Cristo, mesmo diante das acusações, ele vê aquelas pessoas que estavam sendo lideradas por esses fariseus, por esses escribas, por essas lideranças religiosas, que não reconheciam o próprio Filho de Deus encarnado, que não reconheciam o poder de Deus se manifestando, expulsando demônios. Eram eles que cuidavam do povo, eram eles que pastoreavam esse povo.
Mas Cristo, ao olhar para aquele povo, entende que eles eram ovelhas sem um pastor. Porque aqueles escribas e fariseus, eles eram falsos mestres. Eles eram falsos pastores, pessoas que haviam abandonado muito a verdade da lei de Deus, que já não estavam mais na expectativa do Messias e sim estavam construindo um sistema religioso em que eles sempre dominariam. E foi para esses que Cristo, em João capítulo 10, disse: o inimigo veio para roubar, matar e destruir. É sobre esses falsos mestres que Jesus estava falando. É sobre esses falsos pregadores, esses que ao invés de se alegrarem com o homem que é curado de uma cegueira de nascença, ficavam mais preocupados em manterem suas posições, em não quererem que o povo fosse lá até Jesus. Ao invés de se animarem diante de Deus por verem um irmão curado, só conseguiu pensar em suas posições. Eles não eram bons pastores, eles eram mercenários. E todos aqueles que confiam nos meios humanos, na justiça própria, estão deixando de compreender que é somente em Deus, é somente Cristo, que nós por nós mesmos nada podemos, que nós em nós mesmos somos indefesos contra Satanás. Indefesos. O que Satanás construiu ao tentar Eva e Adão não pode ser vencido por nós. Quem teve que morrer na cruz foi Cristo Jesus, não fomos nós. A armadura que nós estamos aqui recebendo e sendo instruídos a vestir, ela é totalmente construída em realidades espirituais. Em realidades construídas por Deus. E por espiritual não estou dizendo aqui simplesmente coisas imateriais. Eu estou falando como aquilo que tem fundamento. A verdade de Deus, o ensino de Deus, a vontade de Deus sobre nossas vidas. Irmãos, sem Deus somos indefesos. Mas a alegria do que nós vemos aqui Paulo construindo nesse texto, é que se sem Deus nós somos indefesos, com Deus nós somos invencíveis. O Império Romano tentou com todas as forças, e a igreja não sucumbiu, cresceu e se tornou ela mesma maior do que o Império Romano. E até hoje está aqui, o Império Romano ficou para trás. Ao longo da história, desde então, vários impérios foram e voltaram, e a igreja permanece aqui. Ela pode ter fechado as portas em algum lugar, mas abriu em outros. Ela pode ter se enfraquecido em algum ponto, mas se fortaleceu em outros. A igreja do Senhor permanece eternamente. Somos invencíveis, irmãos. Nada pode nos impedir de realizar a obra. E por invencível aqui, e o intuito que Paulo quer que nós compreendamos, não é nos lançarmos a fazer qualquer coisa, não é quando nós construímos os nossos sonhos e nossos planos e dizemos, eu sou invencível em Deus. Não! Porque o plano de Deus não é o seu sonho. O plano de Deus não são os seus planejamentos financeiros, profissionais e pessoais. O plano de Deus, a vontade de Deus, é a obra dele, é a pregação do Evangelho, é tornar o seu Filho conhecido, é ser glorificado na pessoa de Jesus. E foi contra isso que Satanás se levantou. Foi contra um reino totalmente refletor de seu Criador. Ele queria apagar a glória de Deus. E a reconstrução do ser humano não é para que o ser humano simplesmente seja feliz e viva eternamente, mas é para que esse ser humano finalmente reflita a imagem daquele que morreu por ele. Porque fomos predestinados para sermos conformes à imagem do Filho. É para isso que somos invencíveis. É contra isso que Satanás está lutando. Satanás não quer que você morra. Satanás não quer
que você perca o seu emprego. Satanás não quer que você simplesmente se dê mal na vida. Ele quer que as coisas que aconteçam em sua vida lhe afastem de Deus. Às vezes é tirar o emprego. Às vezes é te dar um emprego, onde você vai ganhar muito dinheiro, e ganhando muito dinheiro, você vai começar a se interessar por outras coisas, vai abandonar o culto público, vai deixar de se alimentar da palavra, vai deixar de buscar as coisas de Deus, vai se sentir autossuficiente e vai se afastar. E muitas vezes ele trabalha para que você perca o emprego, porque aí você vai se tornar murmurador, reclamão, ingrato. Perceba. O que importa para Satanás não é a coisa em si, não é se você vai viver ou vai morrer, mas o que importa é que você deixe de brilhar a glória de Deus. E é para isso que nós somos mais do que vencedores. Em Cristo Jesus, Ele operou tudo aquilo que era necessário em nosso lugar, nos fez vencer o pecado, nos uniu a Deus. Somos agora, pelo amor de Deus, inseparáveis do Senhor. Quem nos separará do amor de Cristo? Nada pode nos separar do amor de Cristo. Portanto, já somos mais do que vencedores do Senhor. Mas vamos compreender essa armadura. Vamos compreender o que esse texto está nos falando. De como sermos, então, inabaláveis. De como entendermos a realidade dessa luta e que somos invencíveis. Por que seremos invencíveis? Nós vamos, antes de tudo, nos cingir com a verdade. O cinto é aquilo que segurava a armadura, é aquilo que ia na cintura, obviamente, mas que deixava todas as coisas no lugar. Todas as partes da armadura encontravam o seu eixo, o seu ponto ali de firmeza no cinto. E o que nos firma é a verdade. O que nos firma é o conteúdo da verdade. A palavra usada aqui para essa verdade aqui quer dizer justamente aquilo que é revelado por Deus, que é trazido por Deus sobre nossas vidas. O intuito é que nós entendamos que só o que Deus traz é verdade. Nós não podemos unir ao Evangelho outras verdades. Nós não podemos buscar nas ciências humanas outras verdades para unir com o Evangelho, submetendo o nosso entendimento da vida a outras ciências. Não, irmãos. Cristão crê na verdade de Deus. Cristão não é de direita, cristão não é de esquerda, cristão não é liberal, cristão não é socialista, cristão é do Evangelho. Quando você quer alimentar uma realidade, um entendimento da vida a partir de outras perspectivas, você está perdendo aquilo que te firma. Nós estamos perdendo aquilo que nos deixa tudo no lugar. E é porque buscamos tanto nos alimentar das coisas de fora, deixamos de buscar as coisas de Deus, e é tão triste ver cristãos que leem toneladas de livros, que se preparam para suas posições profissionais, mas não estudam a palavra de Deus. E querem ter uma vida espiritual, ativa, fervorosa. Impossível, meu irmão. Porque você está tirando aquilo que te mantém no lugar, que deixa as coisas firmes no lugar. E essa couraça da justiça, aquilo que cobre, seria a parte maior e principal e mais visível da armadura. Essa couraça da justiça, que é isso que nos reveste. Nós somos revestidos pela justiça de Cristo. Por mais que o nosso acusador queira lançar os seus dardos sobre nós, por mais que ele queira lançar as suas acusações, dizer que somos uma coisa ou que somos outras, não importa. A justiça de Cristo já nos reveste. Ele já pagou os nossos pecados na cruz do Calvário, calçando assim os pés com a preparação do Evangelho, com aquilo que nos torna prontos. O Evangelho é aquilo que direciona os nossos passos. O Evangelho é aquilo que nos dá o caminho que nós devemos viver. E esse Evangelho, ele é da paz, porque justamente esse Evangelho é aquilo que nos reconcilia com Deus. E o ministério que nós recebemos é o ministério da reconciliação. De termos paz com Deus. De vivermos essa nova realidade. O Evangelho que nos traz esse caminho. Perceba que é interessante, porque Paulo está nos dando uma armadura, mas dizendo: o nosso Evangelho é da paz, ele não é da guerra. É da guerra contra Satanás.
é contra o inimigo, é contra os principados e potestades, mas ele é da paz diante de Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. É nesse evangelho que nós andamos, esse evangelho que nos calça os pés, esse evangelho que mostra, que decide qual é a nossa forma de andar, o nosso caminho, a nossa notícia. O que nós viemos anunciar no mundo é que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo. Você vai abraçar também, você vai tomar, você vai ser essa pessoa que toma para si o escudo da fé. Fé, meus irmãos, ela é um termo tão elástico dentro das Escrituras, como diz o reverendo Basilau Gomes. Ele é um termo que, em momentos, se refere ao conteúdo do Evangelho, àquilo no que nós cremos. Por outras vezes, é a própria pessoa de Jesus. Em outros momentos, envolvem afetos como segurança, certeza, convicção, dependência, confiança. A fé ela abarca todas essas coisas, todo esse entendimento, mas ela é basicamente aquilo que nos liga à pessoa de Jesus, de tal modo que aquilo que ele faz se torna nosso. A fé é aquilo que nos leva a viver uma nova realidade de entendimento das coisas, que nos faz compreender a verdade de Deus e viver pela verdade de Deus, e que, portanto, tudo aquilo que Satanás tenta lançar contra nós, as mentiras, as distorções, como ele fez no Éden com Eva, ele lança contra nós, nós lançamos com nossa fé o nosso escudo contra ele, e nos protegemos de suas investidas. Utilizamos essa nova realidade de existência, essa fé que nos leva a compreender o mundo de uma outra maneira, para contrapor o que o maligno tem lançado, aquilo que ele tem feito contra nós, essa confiança que nós temos em Cristo Jesus, que Satanás quer minar, fazer-nos confiar em outras coisas. Muitas vezes nos fazer depender de outras coisas. Quantas vezes Satanás não nos tenta a nos sentirmos bem somente quando temos um valor em nosso banco. Se eu tiver tanto na minha conta bancária, eu estou bem. Não, essa dependência, essa segurança deveria estar no Senhor, em Deus. E é pela fé que nós nos protegemos dessas artimanhas inimigas, porque a fé vai nos conduzir a compreender as coisas de uma forma diferente. Tomai também o capacete da salvação, ou seja, daquilo que nos prepara para a salvação. A palavra aqui no texto fala daquilo que nos leva à salvação, daquilo que nos prepara à salvação, daquilo que no fim das contas vai trazer a salvação como uma realidade na nossa existência. Põe esse capacete. Ponha isso como aquilo que cinge o seu pensamento, direciona o seu pensamento. Esse capacete que nos vai trazer tudo aquilo que o Senhor colocou para nós, para que de fato fosse salvos. Que nos traz a defesa de nossa mente da realidade que somos salvos em Cristo Jesus. De que tudo aquilo que é necessário para pensarmos, para mudarmos a mente, para irmos após Deus nos seus pensamentos, está na salvação em Cristo Jesus. Como que outra coisa não ocupasse mais nossas mentes. E a única arma dessa indumentária, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E aqui Paulo ele não está falando propriamente da Bíblia, do escrito, ele não está falando simplesmente da palavra falada, ele fala do seu conteúdo, daquilo que Deus revela, daquilo que Deus traz por entendimento. O Espírito Santo age por meio da revelação de Deus. O Espírito Santo é aquele que está atacando e assaltando as hostes de Satanás, o terreno de Satanás, por meio da palavra de Deus, trazendo ao conhecimento dos homens a verdade de Deus, abrindo os olhos dos homens pela verdade de Deus. Enquanto estamos nos defendendo dos ataques de Satanás contra nossa pessoa, nós estamos atacando o reino do inimigo, revelando, pregando, falando a palavra de Deus, explicando o conteúdo da palavra de Deus. É a palavra rema. Aquilo que Deus revela tem a ver com o seu conteúdo. Eu preciso deixar claro
Aí eu me lembro daquela frase famosa, né? Prega o evangelho, se necessário for, use até as palavras. Que horrível frase, irmãos. Essa frase não é boa. Porque boas ações, ter uma vida exemplar, várias religiões vão pregar, vários tipos de pensamento e filosofias vão pregar essas coisas. Até não religiões, filosofias de vida, como o budismo, pregam uma vida pacífica, harmoniosa. O que vai nos diferenciar, o que vai fazer a pessoa entender quais as motivações do nosso comportamento é o conteúdo do Evangelho. Então é por isso que Paulo está enfatizando aqui esse conteúdo. Ele está enfatizando o entendimento do Evangelho, a compreensão do Evangelho. É assim que o Espírito arrebata almas do inferno e traz a presença de Deus. E é essa arma que nós usamos contra Satanás. É a pregação do Evangelho. Nós não vamos atacar o inimigo elaborando batalhas espirituais na nossa mente, fingindo que estamos fazendo batalhas espirituais. Eu digo isso porque há algum tempo, a certa feita, alguns irmãos relataram que num acampamento que eles tiveram, uma irmã, profeta, fazia seus revelamentos, disse que havia Satanás ali dentro do ambiente que estava atrapalhando o acampamento, que a comunhão dos irmãos não estava indo bem porque estava atrapalhando o acampamento. Era Satanás ali no local. Então ela pediu para que todas as pessoas saíssem daquele ambiente. Fechou as portas e ficou sozinha com Satanás. E aí os irmãos ficaram, claro, com o ouvidinho ali, tentando saber o que ela dizia, e eles a ouviram dizendo: Senhor, eu quero um chicote espiritual. E aí dizia que ela fazia o barulho com a boca, batendo em Satanás. Quando nós não entendemos quem é o nosso inimigo, quando nós achamos que as nossas armas podem estar em nossas mãos, somos nós que estamos lutando, que somos nós que estamos fazendo, nos tornamos realmente indefesos, mas aí nos esquecemos que é em Deus que somos invencíveis. Eu não preciso de um chicote espiritual, eu não preciso lutar diretamente contra Satanás. Alguns têm feito de suas orações a Satanás. Não há ensino na palavra de Deus que diga que nós devemos orar a Satanás ou declarar qualquer coisa a Satanás. É resistir a ele, é ir na direção contrária dele, não é para falar com ele. É para falar com Deus, é buscar o Deus, é Deus quem nos sustenta. Essa armadura vem dele, essas coisas são dele. Busque o Senhor, não fale com Satanás, olha Satanás, sai da minha casa, vai para lá, vai não sei o que, não. A sua oração não é para isso, você não ora a Satanás, você ora a Deus. Você ora a Deus, e a sua arma de ataque contra Satanás não é um chicote espiritual. Não é uma metralhadora espiritual. Vocês lembram do pastor metralhadora? De forma alguma. A nossa arma espiritual é a palavra de Deus. É expor o Evangelho. É falar da palavra. Não é tratar de qualquer outro assunto da vida humana. É tratar da palavra de Deus e mostrá-la como ela afeta toda a nossa existência. E isso vai dar a compreensão ao eleito de Deus que ainda não ouviu o Evangelho, que ainda não aceitou o Evangelho, pela ação do Espírito Santo, vir para o Evangelho e impor sobre Satanás mais uma derrota. É assim, irmãos, que nós lutamos. É disso que nós precisamos. Entender que o nosso inimigo é espiritual. Que sem Deus nós somos indefesos, mas que em Deus somos invencíveis. Vamos orar. Amado Deus, nós te agradecemos pela tua palavra e te agradecemos porque não estamos nessa luta sozinhos. Obrigado, ó Deus, pela tua salvação, pela justiça, pela fé, pela tua palavra, pelo teu Espírito.
Obrigado, Pai, pelo Teu Evangelho. Obrigado, Senhor, porque Tua palavra nos ensina quão formosos são os pés daqueles que anunciam coisas boas. E a formosura do Teu Evangelho é a derrota de Satanás. A grandeza do Teu amor é a derrota de Satanás. Por isso, usa-nos, ó Pai, e ajuda-nos, ó Deus, a tomarmos dessa armadura, ó Pai. Sermos mais dedicados a compreender, ó Deus, a realidade em que vivemos, conforme a Tua palavra nos explica. E a confiarmos menos, ó Deus, nos ensinos deste mundo, nas armas deste mundo, sabedores, ó Deus, que para os males da alma, somente o Teu Evangelho, que, ó Deus, mesmo as degradações físicas que nós sofremos, as doenças, é por causa do pecado. Que quando tomarmos os remédios, ó Deus, para as nossas doenças, nos lembremos que o princípio de tudo é espiritual. Que assim oremos também, busquemos a Tua presença e possamos, humildes, ó Deus, reconhecer a realidade em que estamos, a fraqueza, a fragilidade de quem somos e buscarmos mais a Ti. Em nome de Jesus que nós oramos. E agora, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus estejam com todos vós, povo de Deus, espalhado sobre a face da terra, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém. Deus abençoe, meu querido.